eu ando na sombra. Bom, então, continuamos a conversa, não é? Então, esta conversa vem um bocadinho na sequência de uma prática que já dura no SEM desde 2020, que na altura foi chamado... um mês antes do Covid, do ataque do Covid. Nós tínhamos tido, é o transpensado, não é, que estás a falar, nós tínhamos tido a grande ideia de que queríamos mesmo assumir, olha, como a cena do filósofo, assumir no sentido de, não, é isso. O pensamento é sempre trans, a Luz disse logo. O pensamento é sempre trans, tem toda a razão, só que já estávamos um bocado cansadas desta coisa de toda a gente estar no território. Sou do território da ciência, da biologia, sou do território do não sei o quê. Então o transpensado disse, pronto, então é sem território. Qualquer um pensa, venham de onde vierem, ajuntando, e queríamos começar a fazer esses encontros transpensantes e começámos. Passado um mês, toda a gente metida em casa. Então o transpensar assumiu outra, mas foi logo, foi muito fixe porque, olha, foi logo transfronteiriço, porque aí começámos a praticar o tal do Zoom, então por qualquer lugar do mundo se podia transpensar, eu fiz. Vistas de muito perto, coisas inertes ganham vida. Outras também, porque a vida útil as deixou. Outras ainda, se o silêncio à volta for profundo. E na ausência de outros que nos possam abraçar, todas as coisas parecem pedir que lhes sintamos as ruas. Até connosco as pedras dançam e flutuam. Basta aceitar a solidariedade discreta das coisas e onde quer que haja alguma coisa, perguntar. Não é fixe. Não é fixe. Como viver em qualquer mundo? É o começo da resposta para viver neste mundo. Sim. Este textinho, de facto, quer dizer, a ideia era fundamentalmente, depois de ter escrito um livro, que é aquele azul, mais negativo, mais de, enfim, queixume, de que estamos numa relação com o mundo de desligamento, cada vez mais desligados, era preciso reencontrar uma maneira de estar no mundo, não é? E acho que é um bocadinho permitir-nos reencantar pelas coisas do mundo, mesmo as mais discretas. E isso começa pela relação, enfim, com que posso me encontrar, não é? Com uma pedra. Não é? Quer dizer, eu senti necessidade, neste terceiro livro, não é? de pôr essa questão, não é? Como é que nos vamos, depois de tanto desencantamento, desligamento, alienação, inventem lá os termos que quiserem, não é? Em que nos vamos pondo à parte e afastando, não é? Isso é um bocadinho a história da modernidade, a história da racionalidade, um pensar que não é o pensar que desejamos, não é? É preciso encontrar uma outra forma de voltar a ligar, não é? Voltar a estar com as coisas em que é um estar, que é um ser, em que estamos e somos com as coisas, estamos e somos, e não simplesmente a relação de utilidade ou a relação de, digamos, de recursos ou de meios, não é? Esta ideia de que o mundo é todo um meio, não é? Um meio ao nosso dispor. Isto não funciona, não é? A partir do momento que a gente considera que as pedras são meios, e é fácil assar isso, não é? Que estão ao nosso dispor, temos toda uma tradição a dizer-nos isso, não é? Usa o mundo. A partir do momento que a gente faz isso, acabamos a tomar-nos a nós próprios como meios uns dos outros, e independentemente daquilo que a gente faça uns com os outros, acabamos por, de facto, perder o sentido de estar, não é? De estar no mundo. A nossa existência, que está demasiado abstrata, não é? Está demasiado em sobrevoo, está demasiado tomada por esquemas racionais que não sentem, não é? Que são inertes, que confinaram as coisas a serem objetos fechados neles próprios, não é? Que não irradiam. Mas nós até neste momento, supostamente, teríamos o conhecimento até para entender
isso de uma forma até menos poética, que é realmente perceber que a vida faz essa coisa extraordinária que é a transmutação dos elementos da matéria, do mineral para o orgânico, do orgânico novamente para o mineral, do líquido para o gasoso, enfim, portanto, todas essas coisas e, portanto, até podíamos olhar para isso assim de uma forma super racional, não é? Mas eu, ao mesmo tempo, lá está, para mim o racional não é desprovido de sentimento e de afeto. Cada uma destas árvores é um recurso que pode ser usado como meio para benefício numa lógica de meios e fins. E eu acho que toda esta visão, que é a visão que está subjacente à economia, está subjacente à maneira como, enfim, as políticas sociais também estruturam a convivência nas nossas comunidades, esta visão tem que ser posta em causa, tem que ser criticada. E se não a criticarmos, não estamos aí suficientemente longe daquilo que precisamos de fazer para que possamos restabelecer uma boa relação. Ou seja, uma relação que não diria sustentável, uma relação que permitiria simplesmente estarmos bem, não é? E não estarmos sempre nesta situação em que ou o mundo está mal connosco ou nós estamos mal com o mundo. Então, alguém está em evasão, alguém está em fuga. E é isso que, em grande medida, é esta a orientação maioritária, é a orientação que vai guiando a vida das sociedades contemporâneas e que nos leva para um colapso. Eu acho que há um colapso que está aí e que temos que, pois bem, temos que ir organizando formas de dizer que não, de contornar, de dar a volta. Mesmo que não seja uma confrontação muito direta, mas terem a inteligência do sair dali. Se tu estiveres um bocadinho mais sentado em ti próprio, assim tipo um bocado abandonado em ti próprio, poderia de alguma forma ir minando a tua possibilidade de lavar cada dia a existência, estás a ver? Mas se fosse possível mantê-la a abanar, digo eu, porque é muito diferente estas cigarras serem um benefício para quem aqui está agora, quem não só os humanos, as árvores, ou a nossa forma de aqui estar ser para predar o som das cigarras. Faz toda a diferença. O que nos move internamente na nossa relação com o outro e com o mundo é que me parece que está mesmo a pedir ser sacudido. Pois, no essencial é isso. E os desse ano, gente! Viva! Tem uma coisinha que foi impressa hoje que é a introdução. A A introdução. introdução vai ser introduzida. A introdução foi no fim, Nossa, tá tá certo? Juntando o Archer, which helped a lot doing the covers. Hello. Pencil and the sequence in the last season that has many drawings of Silva and also the help of Guilherme, the collection of texts, and a piece of everybody. So the books are Este conhece. Vagamente. Olha a máscara, infelizmente. E a pipoca. Olha o Pedro a cantar, o miúdo da trotinete. Mas as fotografias deste ano são as mesmas em cada livro, ao contrário do que costuma ser. Os desenhos da Olga é que não são sempre o mesmo. É, os desenhos a gente tentou... E as folhas que estão cá dentro também não são sempre as mesmas. Cada um tem uma folha. Sim, porque são 3 desenhos da Olga e um que é um mix do desenho da Olga e o design do Gui. E aí eles estão misturados entre os livros, para que não se repita. Desenho do Gui ou do Guilherme? Design do Guilherme. Deste Guilherme. Esse é.
Lá para os lados de um coração imposto, onde o deserto se aninhou. E a vida se formou em esquecer todas as pedras, nomes, rostos, rastros, focinhos, folhas, flores e rios. Este lugar frondoso onde se aloja o quarto no segundo andar. Um dia será o que foi um espaço de nada, potência de coisas. O esquecimento limpará os ruídos daqui e de lá. E outros hão de vir. Já se alojam nas frestas das tábuas, nas ranhuras da cama. No meu andar, a vida lembra-se bem de se esquecer. Esquecer de ser, esquecer de agir, encaracola-se num ato rochoso de anémona, lâmina, ósculos, rasteja junto ao ninhunos, sabendo que não se atreve a saber, mantendo uma aura inocente sobre todos os crimes que se alojam em vontades de destruição. Esquecido do que foi, do que serei, esquecendo de lembrar, rumo ao vento e sol, o vento que se soleia, as nuvens que se estendem, ponto lento, rumo, elmo esquecido, Pedro. Está muito bonito. Está-se a sentir muito feliz. Está muito bonito. É bom de mexer, ver. Lá foi. Almada, sala de estar sendo. Escrevo da casa do Rui. Uma planta olha para mim e uma lata de creme Nivea. Coisas antigas contam-me uma história que ainda se passa agora. A atmosfera aqui lembra outra temporalidade. Um tempo em que as pessoas adultas passavam a ferro e as mais novas viam televisão. Não é saudades, é só um alinhamento com a temporalidade. Gosto muito que agora já não haja adultos nem televisão. Só gostava que houvesse tempo. Devíamos ocupar o tempo como ocupamos as salas de estar, minimalisticamente, para amar cada coisa e poder ter espaço no chão. Margarida. É sincronicidade. Dona Principina. Este é o café da Sandra. É a Dona Principina, eu sou Manel, que é o pai, são os pais da Sandra. E donos do café. E a Sandra é aquela menina. A gente amanhã. Você não é uma menina. Não se preocupe. A Sandra está cá dentro. E esta menina também conheço no outro dia. Está boazinha? Nunca foi, como é que havia de estar hoje? Poderia ser uma primeira vez, há sempre. Primeira vez. Vocês amanhã vêm ver o filme do Cavalinho. Quer dizer, vocês estão cá? E o senhor das Castanholas, o senhor Zé? Hoje, amanhã não. Não sei se foi hoje, foi amanhã. Era um destes dias, era. Um destes dias.
Não fui eu, ele é que diz que as pessoas confundem agora, o amor com a paixão. as pessoas agora confundem o amor com a paixão. No meu tempo não havia confusão nenhuma. Porquê? Porque havia. Faço ideia, mas É quando um tipo estava interessado numa garota, claro, que ele estava aproximado, está sempre na conversa e a caramba, e essa é a aproximação. Olha, você também não acha que já está a falar demais? Depois é o convívio, Veja lá se você não acha que está a falar depois demais. é a já. amizade, depois vem o namoro. Aqui está a botar a vaca moleta na cabeça. amor e depois Parece uma paixoneta qualquer e que não é nada amor. Ai, eu estou loucamente apaixonado. Estupidez. não tem Estão atraídos por pessoas, chama-se atração física, não tem nada a ver com o amor. Está claro. É paixão, é atração física, não tem nada a ver com o amor. Sr. Manel. É o contrário. Filhos do mesmo Oh pai. meu Deus, isso é olha, que são sai pai. daqui com tanta inteligência que não sei o que. Não, se forem filhos do mesmo pai, isso é que são irmãos. dá o ser. Se for da mesma mãe, já não. Por isso é que há os filhos do pai e os filhos da mãe. Exato. Agora que já estou com o rabo assado, já estou com o rabo todo assado. Aliás, devo ter um bocado de cabelo para a direita também. Devo ter um bocado de um pico nos joelhos já. Com licença, vou parar. Pronto. Está muita sombra, Isa. Onde está a sombra? Muita sombra, muita sombra. Ah, não, tem sombra. Olha, estava pronta para me Bruno, muito bem. E o menino do som, que eu não me lembro do nome, também vão de olhos fechados, sabe? Os que ficaram lá atrás, vêm três a três. Espetacularidade. O Álvaro. Alô? Comer figos, vamos comer figos. Então, e agora, até o início da azinhaga da bruxa, a ideia é ficarmos, pronto, como um grupo, apenas, em que não se dispersa muito, com uma pequena distância entre uns e outros, mas podemos ir a cantar, podemos ir, como quisermos, a dançar. Look, this is Seiscentas delas na bispa. Pum. Não se peçam umas das outras. Tentei fazer isto. Porque eu estou farta de mandarem mulheres para a câmara, para aqui, para lá. Vocês vai ficarem, eu vou para vocês ficarem. Like shady somehow.
because one type is very typical of shady Escolhemos um par, uma outra pessoa, e aí podes escolher. Eu seguro. Faz o que eu E a ideia é escolhermos um extrato. Portanto, existe mais uma vez uma pessoa com os olhos fechados e uma pessoa com os olhos abertos, que depois trocam. E existe a pessoa com os olhos fechados que vai ler a paisagem através dos dedos da pessoa com os olhos abertos. Então a pessoa com os olhos abertos posso usar as tuas costas como Vais usar as costas dela. e a pessoa com os olhos abertos vai tentar seguir e ao mesmo tempo desenhar, tocar aquilo que está a ver e desenhar nas costas ou no corpo da outra pessoa aquilo que eu estou a seguir com o meu dedo. Mais ou menos. Olha, Bruno, olha aqui. Esta aqui é uma pistola muito antiga, ancestral. Pistola ancestral. Olá. A Sofia chamou-me aqui para uma conversa. E uma conversa não tem guião, portanto eu não trouxe guião, nem sei muito bem como é que ela vai correr. Porque depende de nós todos. Mas trouxe algumas coisas para partilhar convosco e trouxe também um tema, um título, que é a fala não humana. Mas os teralinguistas são aqueles que traduzem a língua dos animais, das formigas, dos pinguins, claro, dos vários tipos de pinguins, dos golfinhos. Claro que esta palavra teralinguística e estes tradutores de línguas dos animais existem num mundo que supostamente não será o nosso mundo. É um mundo da ficção científica, é um mundo de um livro que se chama A Rosa dos Ventos, é um livro da Ursula K. Le Guin, que escrevia ficção científica, que escreveu também os ensaios, um deles que me tocou particularmente e que se calhar eventualmente alguns de vós também já terão lido, que se chama A Teoria da Cesta. Sim, nós lemos também. Por tua culpa. Por minha culpa, exato. Eu carrego essa culpa. E esse ensaio, A Teoria da Cesta, é um ensaio onde ela fala da necessidade de contar histórias sem heróis. Fala de toda uma tradição de contar histórias, de fazer epopeias, onde existe sempre o herói, geralmente o herói, um homem. E ela fala da necessidade de contar histórias onde não há protagonistas, onde não existe um grande acontecimento. E daí a teoria da cesta, porque ela fala desta necessidade de contar histórias como quem colhe sementes. Ela faz isto, contar as histórias daqueles que não têm histórias contadas. E muitas vezes esses podem ser também, neste caso, os pinguins, enfim, os animais. E daí os teralinguistas que aparecem na ficção científica deles.
sempre me interessou muito esta relação, por um lado, entre aquilo que é do corpo e daquilo que é da linguagem, depois também de como é que o corpo nos liga às coisas do mundo, não é? E às coisas supostamente não humanas, não é? E como é que isso se pode como é que isso configura uma linguagem, como é que isso configura não forçosamente uma língua que possamos traduzir. A Ursula K. Le Guin fala de é a língua dos pinguins, é a língua das formigas, mas eu vou-vos ler se calhar um bocadinho. Portanto, é um convite também à escuta. Estes livros são um convite à escuta e já agora também aqui agradecer ao Pedro porque ele já criou essa predisposição para a escuta e também para uma escuta daquilo que supostamente não é o humano, não é? Que nos possamos abrir à interpelação daquilo que não é só uma fala entre nós, que não é só uma conversa entre nós humanos, mas com as plantas, com aquele percurso que nós fizemos com os olhos fechados, não é? Que abre precisamente, para mim, pelo menos, abre todo este plano sensível que é da escuta, mas que também é tátil e que nos traz outros modos de relação. Mas se calhar vou começar aqui a ler um bocadinho este texto, que é um manuscrito encontrado num formigueiro. As mensagens foram encontradas escritas por meio de exsudação das glândulas do tacto em sementes de acácia dispostas em fila no fundo de um túnel estreito, irregular, que começa num dos níveis mais profundos da colónia. Foi a disposição ordenada das sementes que primeiro chamou a atenção do investigador. Notem, ela está mesmo a recolher sementes aqui. A tradução, por exemplo, é uma coisa que me interessa imensamente. Pois. E a tradução e o registro também. Sim. Mas a mim interessa-me muito pensar, temos a língua como sistema de signos através do qual falamos, temos a linguagem, que me interessa muito uma definição que um biólogo chileno deu de linguagem, que é Humberto Maturana. Não sei se já se cruzaram com este autor. Humberto Maturana é alguém que, assim, em traços muito largos, alguém que defendeu de uma forma assim, enfim, mostrou também que nós não evoluímos, nós derivamos porque encontramos os outros, porque encontramos outros não humanos, porque estamos no nosso nicho ecológico e é nesse encontro que nós vamos derivando e não evoluindo. Portanto, isso é uma grande frescura. Porque é uma vadiagem quase, não é? Da biologia. É uma deriva. Eu acho que tem a ver. E é nesses encontros que os organismos se vão desenvolvendo e também ele não faz esta separação natureza-cultura. Não há uma coisa de um lado e outra coisa de outro. E para ele a questão da linguagem não é uma coisa humana, não é uma coisa só humana. Claramente a linguagem é aquilo que nos permite estabelecer modos de correlação, não é? De criar relação com, não é? Ter de aceder a outros modos de linguajar, neste caso no corpo de uma bailarina. Portanto, há toda esta tradução entre aquilo que é uma língua e uma fala, e uma outra fala, que é uma fala de gestos, precisamente porque nos manda para diferentes direções.